assim, pessoal. Vamos lá. Livro de vocês, página 180. Viu? Quem foi que saiu? Alguém saiu daqui. Não sei quem foi que saiu, não. Alguma pessoa saiu, não sei quem foi. Deve pedir para entrar de novo. Vamos para frente. Vamos, pessoal. Ó, na página... Isabel. Na página 180, né, pessoal? Tem aí... tem isso aqui, né? Vocês estão vendo? Estão vendo? Pessoal? Estão aparecendo aí, não tá? Pronto, ok, beleza. Então, olha só, pessoal. Nós já sabemos o que é uma fração, né, pessoal? Só para a gente relembrar aqui. Já sabemos o que é uma fração. Já sabemos como é que uma fração acontece, né, pessoal? Já sabemos calcular a fração de um número. A gente já sabe calcular, né? Por exemplo. A gente sabe que uma fração desse tipo aqui, né, pessoal? Por exemplo, a fração 2/3. Eu tenho o numerador, né, que é a parte de cima, tenho o denominador, que é a parte de baixo. Tem aqui, numerador, denominador. Cada um me diz uma coisa, né, pessoal? Isso a gente já sabe, né? Ó. O numerador e o denominador me informam a seguinte coisa. O denominador me diz que eu tinha uma coisa que foi repartida em 3 partes, não foi assim? E o numerador me diz quantas partes eu peguei. Vocês lembram disso, não lembram, pessoal? Lembra ou não lembra? Pronto, a gente já sabe. A gente aprendeu a calcular a fração de um número também, não foi? A gente aprendeu, né? O que foi isso aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? Não está saindo aqui. Era para isso aqui está saindo daqui. Está apagando e não está apagando. Mas vamos lá. Não está apagando, não é, professor? Não está apagando, não. Está apagando. Não está apagando. Não sei o que aconteceu. Algo aconteceu. Não tem problema, não. Vamos lá? Voltando aqui. Quando a gente está na página 181 do livro de vocês, aí a gente começa assim, ó. Classificação das frações. O que é classificar uma fração? Certo, pessoal? Classificação das frações. Classificação das frações para vocês. Certo, pessoal? Então, classificar a fração, certo? Classificar é o seguinte, prestem atenção. Vamos aprender a classificar uma fração. As frações, pessoal, elas se classificam em 3 tipos, certo? Primeiro tipo de frações são essas daqui, ó. Frações aparentes, certo? Frações aparentes. O que são frações aparentes? Certo, pessoal? Frações aparentes são frações em que o numerador dessa fração dá para dividir pelo denominador, resultando assim em um número natural. Por exemplo, a fração, por exemplo, aqui, ó, a fração 6/2, por exemplo, é uma fração em que o numerador dá para dividir pelo denominador. Não dá para dividir? Ó. 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Então, a fração aparente é uma fração que representa um número natural. Está aqui, ó, um número natural. É ou não é? 3 não é um número natural? Olha só, preste atenção. Então, olha, fração aparente, ó, primeiro tipo de fração, fração aparente, é aquela em que o numerador dá para dividir pelo denominador. Certo? Toda fração desse tipo. Por exemplo, a fração 5/5 dá igual a 1. A fração 10/2, que dá igual 10 dividido por 2 dá 5. A fração 16/8, que dá igual a 16 dividido por 8 dá 2. Entenderam aí o que é uma fração aparente? Certo, pessoal? Fração aparente é a fração em que o numerador dá para dividir pelo denominador. Toda fração desse tipo é chamada de fração o quê? Aparente. Não esqueça, quando é que uma fração é aparente? Quando o numerador
dá para dividir pelo denominador, resultando em uma fração, certo, pessoal? Resultando em uma fração, em um número inteiro. Beleza? Se ligou aí? Entenderam o que é uma fração aparente? Entenderam? Aprenderam o que é uma fração aparente? Fração aparente. Toda aquela fração em que o numerador dá para dividir pelo denominador. O numerador dá para dividir pelo denominador, dando como resultado um número inteiro. Beleza? Entenderam o que é uma fração aparente? Beleza. Bom. Segundo tipo de fração, fração própria, frações próprias, certo? Quando é que frações são chamadas de frações próprias? Uma fração, ou 2, ou 10, ou 20 frações, elas são chamadas de frações próprias quando o numerador da fração é menor que o denominador. Olha, o numerador é sempre menor que o denominador, sempre menor. Por exemplo, a fração 5 sétimos, a fração 2 terços, a fração 7 décimos. Lembre-se, o numerador é menor que o denominador. Entenderam? Toda fração desse tipo é chamada de fração própria, certo? Fração própria. Fração própria são aquelas frações em que o numerador da fração é menor que o denominador. Beleza? Entenderam aí? Quando é que uma fração é chamada de fração própria? Beleza. Pronto. Bem simples, é simples assim. E outro tipo de frações que pode aparecer, né, pessoal? Que vai aparecer para vocês, é a fração imprópria. Certo, pessoal? Fração imprópria. Quando é que uma fração é imprópria? Prestem atenção. Fração imprópria. Olha, nós vimos dois tipos já, né? Vimos a fração aparente, é aquela que o numerador dá para dividir pelo denominador. A fração própria, é aquela que o numerador é menor que o denominador. E a fração imprópria é aquela em que o numerador é maior que o denominador, mas não dá uma divisão exata. Por exemplo, a fração 7 terços. Olha, é uma fração em que o numerador é maior que o denominador. Então, essas frações são chamadas de frações impróprias. Certo? Por exemplo, a fração 16 quintos é uma fração imprópria. A fração 18 sétimos, a fração 6 quintos são frações impróprias. Toda fração em que o numerador é maior que o denominador e não dá para dividir é chamada de fração o quê? Fração imprópria, certo? Fração imprópria. Fração imprópria são aquelas em que o numerador é maior que o denominador e não dá uma divisão exata. Beleza? Tá bom assim? Entenderam aí? Beleza. Então, pronto. Toda fração que existe, ou ela é própria, ou ela é imprópria, ou ela é aparente. Das duas, uma. Ou ela é própria, ou ela é imprópria, ou ela é aparente. Certo? A fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador, mas não dá uma divisão exata. Beleza? Entendeu aí? Toda fração imprópria, viu, pessoal? Presta atenção. Prestem atenção. Na continuação. Estamos continuando aqui. Na próxima página, 181, diz assim: número na forma mista. Olhe lá o negócio, né, pessoal? Preste atenção. Número na forma mista. Ou simplesmente chamado de número, preste atenção, pode ser chamado de número misto. Ou número na forma mista, ou número misto. O que é um número na forma mista ou um número misto? Prestem atenção. O número na forma mista ou número misto é um número que ele tem duas partes. Duas partes, certo? Desculpa aí a trava. Valeu.
é um número que ele tem duas partes. Ele vai ter uma parte inteira, certo? E uma parte na forma de fração. Por exemplo, ele vai ser um número desse tipo aqui, por exemplo. Um número mais ou menos assim. Por exemplo, olha esse número aqui. Ele tem uma parte inteira e uma parte na forma de fração. Olha, essa parte aqui a gente lê assim: 2 inteiros, que é essa parte que fica sozinha, e essa parte que fica na fração, a gente lê a fração. 2 inteiros e 1 terço. Olha, está aqui o número misto. Como é que ele é escrito? Está vendo aqui? Olha. Por exemplo, 1 inteiro e 1 terço. 1 inteiro e 1 terço. Todo número, prestem atenção. Todo número que ele tem duas partes, uma parte inteira e uma parte na forma de fração, ele é chamado de número misto. Beleza? Mas de onde é, Lázaro, que vem esse número misto, Lázaro? De onde foi que saiu esse danado desse número misto? Apareceu de onde, Lázaro? Caiu do céu esse número misto? Não. Prestem atenção. De onde é que vem o número misto? Todo número misto, ele vem de uma fração imprópria. Certo, pessoal? Prestem atenção. Qual é a fração? Fração imprópria. Prestem atenção. Toda fração imprópria, vamos se ligar nas coisas. Toda fração imprópria, por exemplo, a fração é 10 terços. A fração é, vamos botar aqui, 18 quintos. Essas frações, elas são frações impróprias, não são? Que a gente acabou de ver lá em cima. Toda fração imprópria, ela pode ser transformada em um número misto, ou um número na forma mista. Como é que faz isso, Lázaro, para transformar uma fração imprópria num número misto? Como é que você consegue fazer isso, Lázaro? Como é que você faz isso? Então, preste atenção. Para transformar, e é recomendado, se recomenda que toda a vida que você tiver uma fração imprópria, uma fração desse tipo aqui, ela não fique desse jeito, certo? Se recomenda que toda a vida que apareça um número misto, uma fração imprópria, você transforme em um número misto. Recomenda-se que faça isso, certo? Toda a vida que você pegar uma fração imprópria, transforme ela num número misto. Quando é que uma fração é imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador e não dá para dividir. Foi isso que a gente viu? Aí, Lázaro, como é que eu pego esse número misto? Essa fração imprópria transforma num número misto, Lázaro. Então, é simples. Ó. Para fazer isso, você vai fazer o seguinte. Ó. Você vai pegar o numerador da fração, certo, pessoal? E vai dividir pelo denominador da fração. Pega o numerador, que é 10, divide pelo denominador. Preste atenção. Vou dividir. 10 dá para dividir por 3? Dá, não dá? Que dá quanto? Dá 3. Né? 3 vezes 3, 9. 9 para 10, falta quanto? Falta 1. Não é isso? Pronto. 10 dividido por 3 dá 3 e sobra quanto? Não é isso? Vamos prestar atenção. 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Não é assim? Então, eu vou escrever agora o número misto. Preste atenção. Vou escrever agora o número misto. Como é que eu escrevo um número misto, Lázaro? Como é que isso vai ser um número misto? Preste atenção. Olha. O número que deu aqui no denominador, o que apareceu aqui, é a parte inteira. 3 inteiros, certo? O número que sobrou aqui, ó, o restinho, vai ser o numerador da fração. E o denominador continua sendo o mesmo. Entendeu aí como é fácil? Então, olha, essa fração imprópria, 10 terços, ela corresponde ao número misto o quê? 3 inteiros e 1 terço. Entendeu aí? Como é fácil? Toda fração imprópria, ela vira um número misto. Toda fração imprópria, ela vira um número misto. Não esqueça disso. Toda fração imprópria, ela é um número misto. Beleza? A fração 18 quintos. Então, eu vou pegar 18, vou dividir por 5. 18 dá para dividir por 5? Dá um 3, né? 3 vezes 5, 15. Né? Assim, 15.
15 para 18, faltam quanto? 3. Ora, essa parte aqui é a parte inteira. Essa parte aqui vai ser o numerador. E o denominador continua sendo o mesmo. 18 quintos são 3 inteiros e 1 quinto. Entenderam aí? Toda fração imprópria, ela vira um número misto. Recomenda-se que toda vida que numa conta, em algum local, apareça uma fração imprópria, você, se for uma resposta final, você transforme ela num número misto. Vamos aprender? Vamos saber como é que vai bem direitinho? Vamos lá. Preste atenção como é que faz bem direitinho. Preste atenção. Por exemplo, vou botar mais um aqui. Por exemplo, 17, vamos lá, 17, eu botei 13. Vou botar 13 meios. Vamos botar mais outro aqui. Bota mais um aqui. 25 quartos. Certo? São frações o quê? Impróprias. Como é que eu transformo essa fração em um número misto? Ora, vou pegar o numerador, vou dividir pelo denominador. 13 dividido por 2 dá o quê? Dá um 6, né? 6 vezes 2, 12. Para 13 falta 1. Olha, parte que ficou aqui é a parte inteira. O restinho que sobrou é o numerador. E o denominador continua sendo o mesmo. 25 quartos. Ora, 25 dividido por 4. Que dá o quê? Dá um 6, né? 6 vezes 4 dá 24. Para 25, 1. Então, aqui vai dar parte inteira, 6 inteiros. O restinho que sobrou, numerador. E o denominador continua sendo o mesmo. Beleza? Entenderam o que é um número da forma mista? Toda fração imprópria, ela é um número misto. Beleza? Ah, Lázaro, mas aí, Lázaro, por acaso, se vier um número misto, vier um número misto, e eu precisar transformar ele em fração, como é que eu faço? Por exemplo, vamos supor que você tem esse número misto. 3 inteiros e 4 quintos. Está aqui o número misto. Não é número misto? Por exemplo, vamos dar um número misto aqui. 10 inteiros e 3 oitavos. Aí eu chego para você e digo, pessoal, eu acabei de falar isso para você. Todo número misto, ele corresponde a uma fração imprópria. Foi ou não foi que eu disse para vocês? Todo número misto, ele é uma fração imprópria. Então, esse número misto aqui, ele veio de uma fração. Não veio? Que fração era essa? Como é que eu vou fazer para voltar com esse número misto a ser uma fração? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou voltar? Eu já sei como é que eu pego uma fração imprópria e transformo num número misto. Mas como é que eu pego um número misto e volto a ser uma fração imprópria? Então, prestem atenção. Olha, como é que faz? Preste atenção. Você vai pegar a parte inteira, multiplicar pelo denominador, somar com o numerador e dividir, botar tudo isso sobre, sabe quem? Sobre o denominador. Olha só o que eu fiz. Olha, peguei o número inteiro, multipliquei pelo denominador e somei com o numerador. E todo mundo sobre o denominador, que já era, né? Fazendo a continha, eu vou ter agora. 3 vezes 5 é quanto? 3 vezes 5 é... 3 vezes 5, 15, né? 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. 19 quintos. Ou seja, essa fração é a fração que originou esse número misto. É ou não é? Então, eu agora aprendi, eu agora já sei, vocês já sabem, nós já sabemos, tanto como transformar um número misto numa fração, como transformar uma fração num número misto. Não é isso? Agora, preste atenção, esse número aqui, como é que vai ficar? Olha, parte inteira vezes numerador mais denominador, vezes denominador mais numerador, tudo isso sobre o denominador. Né? O denominador é 8. Então, agora, 10 vezes 8, 80, né? 80 mais 3,
83 oitavos. Lembra-se como é que faz? Aprendeu como é que faz? Sabemos agora transformar uma fração imprópria. Sabemos que toda fração imprópria vira um número misto. E sabemos que todo número misto vira uma fração imprópria. Beleza? Sabemos disso, isso nós já aprendemos, já sabemos. Isso é o que nós precisamos saber. Lembre-se, acabamos de ver aqui o seguinte. As frações que existem, seja elas quais forem, elas se classificam em 3 tipos. E tipos são esses. Fração aparente, a fração em que o numerador dá para dividir pelo denominador. Vocês fazem essa divisão e dão uma divisão exata, resultando no número natural. A fração própria, aquela que o numerador é menor que o denominador. E a fração imprópria, aquela que o numerador é maior que o denominador, mas não dá para dividir. É assim? Aí nós vimos que toda fração imprópria pode ser transformada em um número misto. O que é um número misto? É um número que tem uma parte inteira e uma parte em forma de fração. Não é isso? O número misto é aquele que tem uma parte inteira e uma parte em forma de fração. Esse número misto vem de uma fração imprópria. Toda fração imprópria se transforma em um número misto. Recomenda-se, é recomendado que toda vida que você tiver um número misto, uma fração imprópria, transforme ela num número misto. Recomenda-se isso. Você está respondendo aqui uma coisa, deu uma fração e essa fração era uma fração imprópria. Pegue ela e transforme num número misto. Vimos também que, se eu posso pegar uma fração imprópria e transformar num número misto, eu posso voltar. Eu posso pegar o número misto e transformar numa fração imprópria. Para isso, é só pegar a parte inteira, multiplicar pelo denominador, somar com o numerador. Aí, quando você fizer isso aqui, né? Olha, 3 vezes 5, 15, aí mais 4, 19, e o denominador continua sendo o mesmo. Mesmo jeito. Parte inteira, vezes denominador, mais numerador. 10 vezes 8, 80, mais 3, 83, 80. Beleza? Vocês entenderam isso? Aprenderam essas coisas que nós explicamos agora, hoje, nessa hora, nesse momento, nesse minuto? Aprenderam tudo? Sim. Espero que sim. Vocês vão precisar muito disso daqui para frente, né, pessoal? Então, tá aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Todo número misto, ele vem de uma fração imprópria, né, pessoal? Olha, número na forma mista, ou simplesmente número o quê? Olha, misto. Tanto faz dizer, né, pessoal? Número na forma mista ou número misto. Beleza? Entendeu? Sim. Entendeu Beleza. aí? Pronto. Então, agora, certo, pessoal? Agora, nessa hora... Agora vamos para os deveres. Exatamente. Vocês vão pegar o livro de Sabia. vocês. Tô adivinhando. Eu também sabia. Vocês vão pegar o livro de vocês, certo, pessoal? Vocês vão fazer as seguintes questões. Preste atenção. Página 180. Está vendo na página 180? Vocês vão fazer a questão. Prestem atenção. A questão 44, 45, 46 e 47. Página 180, é? 180. Na página... todas da 180, né? Anotem aí, todas da 180. 44, 45, 46 e 47. Certo? Da página 181, certo, pessoal? 181. Vocês vão fazer a 48 e 50. 48 e 50. Beleza? Aprenderam? Beleza. Então, isso foi Beleza. nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje Valeu foi aí. essa, Pega até quando? certo, pessoal? Para entregar Próxima até... aula. entregar até a próxima aula. A próxima aula, quando é? A próxima aula? A próxima aula é só quinta-feira. Quinta-feira. Então, vocês só vão entregar na quinta-feira. Valeu? Então, um abraço aí. Fiquem com Bye, Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Beleza? Tchau. Posto já a aula